Agora, Tiago, vamos falar da Lava Jato, mais operações nas ruas. E dando parabéns para as nossas colegas aqui também. O Denise, a prisão do ex-deputado Cândido Vacarezza na Lava Jato hoje revela que a corrupção na Petrobras também envolveu os baixos escalões da companhia. O líder dos governos Lula e Dilma recebeu recursos que chegam a 500 milhões de reais. E agora há pouco o juiz Sérgio Moro mandou bloquear 6 milhões de reais das contas dele. Nessa sexta-feira foram deflagradas simultaneamente a 43ª e a 44ª fases da Lava Jato como uma forma de economizar recursos. Cândido Vacarezza, alvo da Operação Abate, é investigado por fraudes no fornecimento de asfalto para a Petrobras por uma empresa americana. O ex-parlamentar, que deixou o PT, e funcionários da estatal brasileira teriam recebido propina. O delegado Felipe Passi, da Polícia Federal, explica que a investigação levou 2 anos e só foi possível depois da descoberta de um material com operadores. Em particular, o Vacarezza é que não se vislumbrou apenas uma influência partidária nas diretorias e nas gerências executivas. Gerentes de outras áreas, próprios empregados sem funções gerenciais, alguns deles sabiam do loteamento político que havia na Petrobras. Um material encontrado na casa de Otton Luiz Pinheiro, com arquivos que, sem sombra de dúvidas, pertencem a Jorge Luz e Bruno Luz, deram subsídio para as medidas que estão sendo deflagradas na data de hoje. O delegado Felipe Passi acrescenta que, por enquanto, a prisão de Cândido Vacarezza, que foi detido em São Paulo, é temporária. A outra operação deflagrada hoje, batizada de Sem Fronteiras, investiga o pagamento de propinas para a Petrobras para contratar transportadores marítimos da Grécia. O ex-diretor Paulo Roberto Costa acertou o esquema com o cônsul honorário do país no Brasil, Constantinos Kotronakis. O procurador Paulo Galvão de Carvalho destaca que os acordos eram fechados com base em informações privilegiadas. Com isso, o Constantinos conseguia colocar as empresas gregas e de outros países em melhores posições para disputar esses contratos da Petrobras. Então, isso envolvia o repasse de informações privilegiadas de forma ilícita pelo Paulo Roberto Costa ao Constantinos. A partir daí, era acertado um pagamento de 3% do valor dos contratos. Esse pagamento era dividido, 40% ficava com o Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento, 20% com o próprio cônsul, 20% com o Henry Hoyer e outros 20% eram destinados, como a gente já viu em outras fases, a cobrir custos com a lavagem do dinheiro. Paulo Galvão de Carvalho acrescenta que o consulado da Grécia no Brasil não está envolvido no esquema, mas sim o integrante da representação. O delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, reitera que a Lava Jato não vai parar, apesar das dificuldades orçamentárias. Agora, Tiago, fica acreditando. O trabalho continua sendo feito da mesma forma. E, por fim, a questão que é sempre feita. Não parou, a Lava Jato não parou, não vai parar aqui, não vai parar no Brasil inteiro. Acho que a gente não tem espaço mais para isso no país. E que vamos continuar trabalhando, mas que as pessoas precisam ter calma, que nós temos as limitações e nem sempre a notícia simples de uma colaboração já é suficiente para uma investigação ser concluída. O Denise, o delegado Igor Romário de Paula não descarta a possibilidade de outras operações, como as 2 de hoje, serem deflagradas de forma simultânea para evitar gastos em relação aos trabalhos. A Polícia Federal cumpriu hoje 46 ordens judiciais, sendo 29 mandados de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva e 6 de prisão temporária. Também foram detidos o empresário Henri Carvalho, apontado como operador do Partido Progressista, e o ex-gerente da Petrobras, Márcio Arché. Outros 2 alvos estão no exterior e um terceiro teve revogada por questões médicas a ordem para ser detido nesta sexta-feira, Denise. E agora é muito dinheiro, né? A gente fala em $500 milhão, né? E várias operações. Agora, a grande dúvida bilhão, né? É se isso é desdobramento do que o Paulo Roberto Costa falou ou não. Porque ele está envolvido também nessa operação ilícita da Petrobras, só que ele já está em casa com tornozeleira, ele está fazendo apenas trabalho voluntário,
não é? Ele até foi pego não cumprindo toda a rotina que ele deveria cumprir, então ele não está preso, né? Ele está numa mansão enorme, ele tem uma rotina muito tranquila. Ele colocou isso na delação dele, porque muitas delações estão sendo revistas, inclusive, né? Sim, mas de qualquer forma, a prisão, as operações de hoje, tem como base a delação dele ainda, né? Então tem muita coisa ainda aparecendo. Tem muita coisa, só que no escândalo envolvendo o ex-deputado Cândido Vacarezza, a Lava Jato já sabia desse esquema há pelo menos 2 anos. Só que com base na delação, aí sim, eles foram a campo, pegaram as informações e só hoje ele foi preso, Denise. Para as informações, Thiago